todos, sejam bem-vindos, a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro do nosso grupo de estudos Compliance e Direitos Humanos. É um prazer ter todos aqui conosco. Eu gostaria de saudar aqui na nossa mesa virtual, o professor Eduardo Saad, o nosso colega coordenador do Centro de Apoio Criminal, Adriano Godoy Firmino. É um prazer aqui tê-los nesse encontro. E também fazer uma saudação institucional. Esse grupo aqui promovido pela Escola Nacional do Ministério Público e também esse ano, além do Ministério Público promover um grupo sobre compliance, esse ano nós temos aqui forças a mais, né? Cooperação da Escola do Ministério Público do Espírito Santo e da Escola do Ministério Público do Paraná. Então, é um prazer ter aqui, este ano, o Ministério Público de Goiás, duas outras escolas, podendo ter aqui uma cooperação entre essas escolas. É muito importante isso para nós. No ano passado, nós fizemos aqui, no Ministério Público de Goiás e a Escola Nacional, um grupo de compliance, sobre compliance, alguns encontros sobre compliance, e esse ano, prosseguindo e especificando compliance e direitos humanos, e ganhando essa força de outros ministérios públicos. Então, sobre o evento em si, sobre o grupo, e a gente ressalta isso, a preocupação do Ministério Público agora está sobre a temática, a nossa preocupação sobre a interpretação dos programas de compliance, a preocupação que nós temos, o Ministério Público está, muitas vezes, acabando incentivando programas de compliance em acordos, como nós estamos vendo, e para que nós possamos entender melhor esse fenômeno. É uma preocupação que a gente tem, porque a gente sabe muito bem que a justiça negocial, muito, mesmo no corporativo, ela tende a crescer, tende a aumentar, e os programas de compliance é uma realidade que nós estamos aí vivenciando, vendo expandir, e o Ministério Público deve estar atento a isso. E é importante nós pesquisarmos e compreendermos cada vez mais este Instituto do Compliance. E aqui estamos fortalecidos esse ano, com outras escolas do Ministério Público. Sem mais delongas, então eu gostaria até, professor Eduardo, de agradecer a sua participação, a sua parceria do Ministério Público, desde o ano passado, essa sua parceria. O professor Eduardo, ele não gosta de falar, mas é um dos grandes estudiosos, pesquisadores sobre compliance, sobre criminologia corporativa. Ele não gosta de falar que é expoente, mas independentemente, nada disso, expoente, nada disso, mas é um grande estudioso na matéria, é um grande pesquisador. Então, é um prazer, nós aqui, professor Eduardo, ter o senhor conosco e essa parceria e esse apoio que sempre o senhor nos dá aqui nesses cursos que nós promovemos. E eu passo, então, a palavra aqui para o nosso querido colega Adriano Firmino para ler o currículo do professor Eduardo, que, além de ser coordenador desse grupo de estudo, também vai ministrar muitas palestras aqui acerca da temática. Adriano, contigo. Obrigado, Marcelo, André, mais uma vez, retomando, né? Agora, numa segunda fase, nosso grupo de estudos em compliance, agora numa vertente dos direitos humanos, um tema extremamente importante, extremamente atual. Fico muito feliz com a retomada e também, né, com a presença, mais uma vez, do professor Eduardo Saad Diniz, ilustre professor, quase nosso sócio já aqui no MP de Goiás. É muito importante, professor, a presença sua aqui, só nos engrandece, pode ter certeza disso. A gente fica muito feliz com essa parceria, realmente. Agradecer, né, a parceria das escolas, né, dos CEAFs, de Espírito Santo, do Paraná, ENAMP também, que proporcionam a realização desse evento e dos demais eventos que seguirão com a programação dos grupos de estudo. Eu, rapidamente aqui, vou ler o currículo do professor Eduardo Saad Diniz, que é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e também pela Universidade de Sevilha, livre docente em Criminologia pela USP e professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. É com grande satisfação, repito, professor, que recebemos
o senhor mais uma vez aqui no Ministério Público de Goiás. Com a palavra. Bom, muito bem, muito boa tarde a todos os ouvintes. Eu queria cumprimentar especialmente os colegas do Ministério Público de Goiás, né? Sobretudo a Lohane e a Emanuele, que dão tanto suporte para nós, né? Muito obrigado pela gentileza de sempre. E os agradecimentos especiais ao Dr. Marcelo e ao Dr. Adriano, né, pelo convite, pela gentileza de poder compartilhar um pouco daquilo que nós produzimos aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e também no PROLAN, né, que é o Programa de Integração da América Latina, né, especialmente o doutor Adriano. A gente vem num diálogo bastante frequente, né, e lamentavelmente ainda nunca pude conhecê-lo presencialmente, né, mas é uma pessoa com quem eu já nutri, assim, não apenas afinidades intelectuais, né, mas também as nossas qualidades pessoais se irmanam, né, muito facilmente. Então é um prazer trabalhar com o senhor em mais esta oportunidade. E ao doutor Marcelo, eu queria enaltecer a extraordinária liderança que ele vem exercendo nesses projetos que conectam pesquisa científica à atuação funcional do Ministério Público, que tentam dinamizar a atuação do sistema de justiça criminal, modernizá-lo, né, a partir daquilo que se produz no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, né? Como foi mencionado, o ano passado nós conduzimos um curso sobre compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? E este ano nós avançamos com um tema bastante moderno, um tema que, além da sua modernidade, ele urge, né, pela sua extraordinária emergência, né, que é compliance e direitos humanos, e o Dr. Marcelo faz expandindo essa rede de cooperação interinstitucional com o Espírito Santo e o Paraná. Eu queria tomar a liberdade, né, como nós somos aqui um grupo de estudos, antes de tudo, né, queria tomar a liberdade de deixar registrado aqui, Dr. Marcelo, e doutor Adriano, eu queria deixar registrado o meu e-mail, enfim, né? Estamos aí em redes sociais, etc. Essas coisas hoje é fácil nos conectar, né? Então, para quem quiser seguir em contato, quiser dialogar, estou à disposição. Queria também tomar a liberdade de compartilhar o material que foi produzido no marco do curso de Compliance e Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica do ano passado, né? Quer dizer, existe uma sequência de vídeos, são vídeos de 1 hora, nos quais se produziu muito conteúdo, muito diálogo, algumas divergências até, né? Mas é um conteúdo de acesso público, né? Então, muito daquilo que nós vamos falar vai se referenciar a alguns dos avanços específicos que nós pudemos obter lá no curso do ano passado. Então, está aqui disponíveis. Eu só queria fazer a ressalva, um deles foi ministrado, uma dessas aulas sobre whistleblowing, sobre canal de denúncia, foi ministrada pelo professor Arthur Gueiros, né, nosso colega da UERJ e também membro do Ministério Público Federal, e a última aula sobre investigação interna eu tive a felicidade de compartilhar com o Dr. Marcelo Azevedo. Além disso, o Dr. Marcelo e eu, nós colaboramos em uma série de outras oportunidades, né, em publicações científicas. Também queria enaltecer aí o fato de que tanto o Dr. Marcelo e o Dr. Adriano se empenham muito em utilizar os dois sombreiros, né, o chapéu do promotor, mas também o chapéu daquele que vai para a universidade, que tem a humildade de reconhecer a necessidade de seguir avançando, de seguir estudando e dar publicidade àquilo que faz. Também queria gastar alguns minutos iniciais, para além desse nosso encontro inicial, dessa nossa fala inicial de agradecimento, né? Eu preparei aqui uma estruturinha com 4 partes específicas. Eu quero apresentar para vocês a organização do curso, né? Enfim, do grupo de pesquisa, me perdoem. Depois, trabalhar um pouco do contexto, situar esse grupo de pesquisa no contexto atual, né? Tentar já identificar os seus principais problemas, as possibilidades de intervenção qualificada que nós podemos ter, tanto na pesquisa científica quanto no âmbito do sistema de justiça criminal. Quero desafiar um pouco o estado atual da questão no Brasil, né, tentando identificar como é que isso chega nos tribunais e como é que isso deveria ou poderia chegar
de forma qualitativamente distinta nos tribunais e, ao final, trabalhar um pouco com o giro, né, do mundo empresarial, da responsabilidade social corporativa para a responsabilidade política corporativa, tentar entender as suas reais dimensões, os seus limites de legitimação e como é que nós podemos explorar isso, tanto no setor privado, quanto a partir daquilo que vai chegar ao conhecimento das autoridades públicas, sobretudo do Ministério Público. Muito bem. Como questões de organização, eu vou tomar a liberdade, doutora Adriana, doutor Marcelo, de recomendar algumas referências. A primeira delas é o professor Laufer, né? O professor Laufer é um brilhante criminólogo, quem eu tive a felicidade de haver sido aluno na Universidade da Pensilvânia, por absoluta generosidade dele, né? Corporate Bodies and Duty Minds, né? William Laufer. É muito interessante, esse é um livro de 2008, a segunda edição de 2008, a primeira de 2006, como quase tudo aquilo que eu penso, que dessa vez a original já estava escrito aqui, né? Dessa vez eu consegui construir algo, dessa vez eu cheguei a alguma construção minimamente criativa, vou consultar o professor Laufer, já estava aqui. Né? Quer dizer, é incrível a profusão de originalidade, de criatividade e de reflexão crítica que é possível encontrar nesse livro. Você não fala inglês, etc., mas, enfim, você quer ler um único livro, né? Uma página por dia até o final do ano, é isso aqui que eu te recomendo para iniciar o seu estudo com muita segurança. Extraordinário, referência europeia, máxima de primeira grandeza, o professor Adam Nieto Martin, Manual de Cumprimento Normativo e Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas, é o coordenador do maior, do ponto de vista inclusive quantitativo também, projeto de compliance e direitos humanos, né, sediado na Universidade de Castilha-La Mancha, né, incrivelmente didático o manual dele, e não só o manual, eu também tomo a liberdade de colocar aqui no chat um texto dele que pode ser baixado na internet de forma gratuita, hacia um direito penal econômico europeu de los derechos humanos, né, na revista Indret, uma revista da Universidade Pompeu Fabra, lá da Espanha. Aqui é incrível a estrutura, né, da argumentação, a forma como ele sistematiza o Estado atual, levanta cada uma das hipóteses jurídicas e tenta entender aquilo que hoje é a principal tendência europeia, que vai repercutir sensivelmente, sim, para nós, que é o uso de due diligence de direitos humanos, né? A devida diligência em relação ao atendimento de determinados critérios e padrões de proteção aos direitos humanos, na produção, na distribuição e no consumo da atividade empresarial, vale dizer, da cadeia de produção. Muito bem, outra referência, o Eduardo Nascimento pergunta sobre o texto, basta você baixar na internet, ele está disponível. Tá? Uma outra referência também europeia, a professora Suzana Aires de Souza, com seus questões fundamentais de direito penal da empresa, né? Não versa especificamente sobre essa matéria de direitos humanos, né? Ao menos não de forma horizontal, mas é extraordinária a qualidade técnica do seu trabalho. Muito daquilo que eu vou falar, não por ser meu texto, mas, enfim, pelas referências que eu trago aqui, nos muitos rodapés que eu fiz num trabalho que eu recentemente publiquei na revista do IBCCRIM, aí a referência pode ser baixada de forma gratuita, né? Se chama Justiça de Transição Corporativa. Eu procuro propor uma nova geração, né, de estudos transicionais que, no fim das contas, é para dar vazão a essa necessidade de compreender o papel das empresas em relação aos direitos humanos, né? Muito bem, então, feita essa primeira fala inicial de referências, eu queria apresentar rapidamente a organização do curso, né? Hoje, uma aula introdutória, né, um diálogo introdutório, melhor dizendo, né, sobre criminologia corporativa, compliance e direitos humanos. Depois a gente aprofunda, vai nas questões de vitimologia corporativa e responsabilidade penal da empresa, tentando identificar a dimensão do dano, né? Quer dizer, a pedra de toque fundamental para que nós possamos ter intervenções jurídicas qualificadas é uma delimitação precisa de quem e como é vitimizado a partir do comportamento empresarial.
a gente segue com um repertório de casos sobre a experiência brasileira. Nós iniciamos a falar sobre eles hoje, mas depois, ali no dia 5 de maio, nós vamos analisar especificamente cada um deles. A experiência internacional, a gente avança para tentar criar algum referencial comparativo, né, e trazer aprendizagens para a forma como nós lidamos com os casos nacionais. Eu quero lhes apresentar depois essa noção de justiça de transição corporativa e os desafios, né, para se... O colega está dizendo que não está vendo o link, então eu pediria para a Lohane e para a Emanuele me ajudarem a compartilhar, talvez eu não esteja conseguindo aí, transmitir a todos, tá? Os desafios para ir para além das modalidades sancionadoras tradicionais, né? Quer dizer, será que a gente não pode pensar em justiça restaurativa também neste contexto, né? E depois avançar em algumas oficinas bem práticas, né, sobre due diligence, whistleblower, investigações internas, investigação criminal, e como é que isso atua concretamente, né, como é que isso influencia concretamente na atuação funcional do Ministério Público, e trazer os delitos específicos, né? Quando a gente fala em direitos humanos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é muito difícil nós situarmos o primeiro contexto base, né? O que é esse negócio chamado de direitos humanos? O que é uma violação a direito humano? Todas as violações de direitos humanos me interessam, ou eu consigo priorizá-las a partir daquela que é severa, daquela que é massiva, né? Qual é o nível, a intensidade da violação de direito humano que passa a justificar a relevância de uma intervenção do sistema de justiça criminal? E a gente vai conectar isso com as outras modalidades, quer dizer, a gente não pode também trabalhar só com o laboratório que vê as coisas isoladas. Ali no cotidiano, o doutor Marcelo, o doutor Adriano, chega o caso na mesa dele, o caso não chega limpinho, ele fala, não, mas isso aqui é só corrupção que eu vou trabalhar. Ele tem que entender a corrupção não é só dinâmica com a lavagem tentando articular com o crime organizado transnacional. Nós vamos discutir hoje rapidamente o caso do escândalo da carne no norte do Brasil, onde a gente vê uma convergência de várias condutas delitivas. Não é só a afetação da moralidade pelo desmatamento, ali nós temos ali redução condicional de escravo, nós temos ali, inclusive, isolamento com alguma intencionalidade, ou com uma intencionalidade que mereceria, como mínimo, uma investigação, em relação à missão com as comunidades indígenas locais. Nós temos uma série de convergências, né? Então, a ideia da construção desse repertório é para depois habilitar quem atua concretamente no sistema de justiça criminal a pensar o crime nas suas múltiplas manifestações e a partir dos múltiplos fatores que levam àquela criminalidade específica, né? E a gente fecha com novas tecnologias e direitos humanos, né? Apesar de que no Brasil ainda eu particularmente desconheça um laboratório que efetivamente esteja testando blockchain para a cadeia de produção, um laboratório onde efetivamente se esteja utilizando inteligência artificial para aperfeiçoar o modelo de decisões judiciais, etc., né? Superando as questões básicas da lógica computacional e tentando introduzir a lógica dedutiva, que vai fazer com que o software programado ou a inteligência artificial programada, ela passa a ter também moral reasoning, a capacidade de elaborar juízos morais, a capacidade de entender que ela viola ou não o direito humano. Quer dizer, isso ainda é muito uma quimera. Só que nós não podemos iniciar um grupo de pesquisa, né, sem falar das novas tecnologias, senão esse curso já nasce anacrônico, já nasce desatualizado. Mas é por isso que, para tentar entender, né, a qualidade de justiça, né, da pesquisa algorítmica ou das novas tecnologias no âmbito do sistema de justiça criminal, por isso que a gente deixou lá para o final do ano, né? Quer dizer, até lá a gente vai ter uma capacidade de evolução mais ou menos significativa na matéria. Muito bem, feita aqui a introdução inicial, nós temos um contexto muito delicado, né? A criminologia corporativa tem se esforçado muito para colocar a personalidade da empresa no cerne das nossas interações sociais, né? Para tentar fazer com que seja possível nós pensarmos, internalizarmos o fato de que nós convivemos com as corporações, né?
Nós ainda trabalhamos com a mentalidade antiga, né, da ficção, corporação não tem pernas, quem tem pernas são as pessoas que operam dentro dela, nós não conseguimos pensar a corporação fora, dissociada daquelas pessoas, né? Nós temos ainda pouca imaginação criminológica para identificar a construção social da própria empresa, que vai para muito além daquela figura individual que está ali posta no seu cotidiano, né? A recusa dogmática, né? A capacidade de ação das empresas, né? Ainda existe uma grande negação metafísica ao papel das empresas entre nós. Não, as empresas não podem agir. Né? Como é que eu vou atribuir responsabilidade a elas? A tese ainda é muito antiga sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Né? Existe toda uma acomodação teórico-dogmática de recusa à responsabilidade penal da pessoa jurídica, que acaba sendo um entrave para que a gente pense em estratégias para fazer frente, né, à atividade empresarial abusiva no nosso cotidiano. Esse é um grande ponto de partida. Né? A gente não consegue entender como uma empresa pode construir barragens ao longo de 7 décadas para muito além de figuras individuais. A indiferença, né, de construir essas barragens no seu mais alto custo, a indiferença do potencial altamente danoso dessa construção, em muitos casos irreversíveis. Né? Isso dá, como mínimo, indiferença em relação aos resultados. Como mínimo, a eventualidade, né? A eventualidade em relação à indiferença, né? Em relação àquele potencial altamente danoso. Aí a gente vai e concentra a atuação do sistema de justiça criminal na figura do engenheiro que está ali de plantão, ou de um gestor, né? Quer dizer, gerando um excesso de uma sobrecarga de expectativa normativa em relação a determinados indivíduos, como se eles pudessem, salvo raríssimas exceções, né? Nós temos algumas famílias, por exemplo, em empresas brasileiras altamente poderosas, que de fato são capazes, né, são tão ou mais poderosas que as próprias empresas, mas isso é exceção, né? Agora, se a gente não consegue pensar na personalidade da empresa, nós acabamos reservando as formas jurídicas para pensar como é que as empresas contratam, como é que elas assumem as obrigações. A gente nem é capaz de pensar ainda, com a proibição da participação das empresas no processo eleitoral, nos direitos civis e políticos das empresas. Né? Agora, como é que a gente vai, então, utilizar os recursos do controle social formal, sobretudo a partir de uma persecução penal, para fazer frente ao comportamento das empresas? Né? Então, existe essa grande lacuna, esse grande vácuo teórico-jurídico que acaba prejudicando todo o resto. Né? Pior ainda quando a gente fala em direitos humanos. Né? Direitos humanos têm uma dimensão política, antes de tudo, extraordinária. Né? É um espaço de disputa política, por isso que é tão difícil você dar vazão a eles nas cortes, nos tribunais. Né? As cortes ainda não estão propriamente preparadas para receber os direitos humanos, dar uma resposta para eles, trabalhar com os direitos humanos e fazer com que aquilo repercuta em implementação de políticas públicas. Né? Historicamente, nós temos uma estratégia, sobretudo nos estudos de vitimologia crítica, né? Que fala, peraí, quer dizer, as cortes passam ao largo das próprias vítimas, não levam em consideração a figura daquele que mais necessita da atenção do sistema de justiça criminal. Então, conectaram os processos de vitimização à violação de direitos humanos, para que se pudesse dar voz às vítimas no sistema de justiça criminal. Hoje, dada a extraordinária presença das corporações nas nossas vidas, apesar da recusa metafísica à personalidade das empresas, na vida real, no mundo concreto, a gente fala em Apple, em Facebook, a gente discute o Carrefour, a gente discute a Rede Globo, né? A gente discute a Vale. E aí se utiliza hoje, né, utilizam-se das mesmas estratégias políticas de conectar a figura da vítima à política de direitos humanos, para tentar fazer com que as vítimas do comportamento corporativo alcancem, cheguem ao conhecimento do sistema de justiça criminal. Aí, claro, né, o sistema de justiça criminal tem todas as suas insuficiências, a principiar pela insuficiência de recursos. Né? Por mais estruturada que seja uma força-tarefa, por mais estruturado que seja o Ministério Público no Brasil, por exemplo, o Ministério Público no Brasil é um destaque no
continente, pelo menos no mundo latino-americano, né? Eu não posso comparar a equipe do Dr. Marcelo, por melhor e extraordinária que ela seja, né, com as defesas corporativas, exemplos genéricos, tá? Com as defesas corporativas da Odebrecht, com o departamento de compliance da Odebrecht, né? Existe uma extraordinária assimetria de recursos. Por isso que a coisa vai sendo delegada. Olha, peraí, eu tenho toda essa dificuldade de trabalhar com direitos humanos. Eu tenho toda a insuficiência na minha capacidade investigatória. As formas jurídicas me deixam a pé quando eu penso nos processos de imputação básica. Vamos tentar jogar para lá? Vamos tentar antecipar tudo isso lá para o ambiente empresarial? Por isso que lá no ambiente empresarial, além de toda a lógica da corrupção, né, que vem movida, toda uma indústria de compliance, movida pela articulação de alguma forma mais ou menos harmônica com as exigências, com o temor de aplicação da FCPA, né? É tudo aquilo que move. O FCPA é o Foreign Corrupt Practices Act, legislação norte-americana que acaba exigindo algum tipo de estratégia de prevenção empresarial, que não necessariamente repercute nem em persecução e nem em resultado de prevenção empresarial, tá? Me perdoem aqui a introdução bastante resumida da matéria. Né? Por isso que a gente fala em corrupção e algo mais. Compliance with something else. Tá bom, nós temos aí uma lei há 7 anos que produziu quase nada de indicadores de governança para nós. Uma lei de quase 7 anos que produziu quase nada em termos de utilidade do sistema de sanções. E agora a gente tem esse departamento inteiro aqui. A gente precisa fazer alguma coisa com isso, né? Vamos começar a desenvolver estratégias de direitos humanos, né? Bem assim, né? No mundo, na realidade das coisas, né? Só que nisso começa a surgir a necessidade de dar vazão, uma vez mais, à palavra da vítima. A palavra dos múltiplos processos de vitimização. Empresas são vitimizadas. Nós vimos agora recentemente o novo Occupy Wall Street, né, o escândalo do GameStop. Muito caro participar de Wall Street, utilizaram tecnologias para ampliar o acesso a Wall Street e começaram a trollar Wall Street, né? Começaram a manipular o valor das ações, né? Quer dizer, vitimizando a empresa. Só que aquela que vitimizou, em alguns segundos, passa ela mesma a ser vitimizada. E aí eu tenho níveis de vitimização internamente à própria empresa, né? Por isso nós discutimos no final do ano passado o caso do suposto, né, assédio dentro da Rede Globo e as questões de justiça racial lá no supermercado do Carrefour, né? A coisa chegou. Chegou num momento histórico, né, em que não poderia ser mais alvissareiro, não poderia ser mais promissor, né? Nós vimos o Capitólio, presenciamos o Capitólio ser invadido. Existe uma invasão no Capitólio. O que é que fizeram as empresas? Lembrando que lá nos Estados Unidos é permitido o financiamento corporativo de campanha eleitoral. Você, republicano, que apoiou a invasão do Capitólio, eu vou tirar o meu apoio a você. Você não vai receber mais dinheiro meu. Aliás, não só eu vou parar de mandar dinheiro para você, como eu venho aqui, perante o cidadão norte-americano, pedir desculpas. Desculpa por haver apoiado essa pessoa. Que coisa extraordinária, né? Quer dizer, essa apology, essa desculpa, ela é um processo de transição. É o reconhecimento de haver apoiado um candidato cúmplice de dinâmicas autoritárias, né? E a gente não vê isso no Brasil. O político eleito, quando se envolve em cumplicidade com dinâmicas autoritárias, o empresário que estava há alguns meses tirando foto ao lado dele, some. Ou ele simplesmente reconstrói a narrativa. A partir de agora, a gente vai introduzir uma estratégia de proteção aos nossos stakeholders. Mas ninguém reconhece. E essa é a dificuldade de amadurecer o nosso sistema de justiça criminal. A lógica do Joe Biden de assumir a vanguarda e a fronteira dos direitos humanos
sobretudo a partir da sua vice-presidente, a Kamala, né, vai nos tocar sensivelmente aqui no Brasil, né? Ou você manifesta este apoio político, que também é uma agenda econômica, aos direitos humanos, ou você deixa de ser meu parceiro comercial. No primeiro momento, essa ameaça tem que ser vista com uma série de ressalvas, né? Nos debates, por exemplo, o Joe Biden dizia: "You Brazilians, you better take care of the Amazon." Toma conta da Amazônia aí, porque senão eu vou dar um embargo em vocês. Dr. Marcelo, doutor Adriano, isso se chama double jeopardy. Além de sofrermos com o desmatamento da Amazônia, agora a gente sofre com o embargo comercial. Ô, Joe Biden, é aí, né? A partir de agora, eu, no meu sistema de justiça criminal, vou articular com as minhas estruturas de mercado para falar para você fica quietinho no seu aí. Nós somos parceiros comerciais, mas você não vai intervir aqui no que eu estou fazendo, não. Salvo se você quiser criar outras estratégias de capacitação para a promoção dos direitos humanos. Aí você traz aqui, porque a gente está precisando, né? Aí a conversa é outra. Você não vem querendo me sancionar aqui, não. Essa é a mesma lógica do Jim Carter, né? Quer dizer, eu esqueci de fazer a ressalva aqui no início, né? Todos esses estudos que eu venho trazendo a partir de hoje aqui nos nossos diálogos são estudos em andamento. Eu não tenho esse estudo pronto e acabado, tá? Não vou aqui pagar de professoral de ensinar como foi o modelo Jim Carter. Eu tenho aqui uma pilha de textos que eu estou tentando estudar a política do Jim Carter a respeito da proteção dos direitos humanos. Porque é a partir dela que o Joe Biden está estruturando a sua própria estratégia. E ela tem uma série de nuances, né? O Jim Carter, quando foi eleito, vai dizer: eu posso ser eleito presidente dos Estados Unidos sem o voto de sequer um negro americano. Ao mesmo tempo em que ele forçou a abertura da transição democrática nas ditaduras latino-americanas. Ou você abre o seu regime ou você deixa de ser meu parceiro comercial. Esse negócio de ficar violando os direitos humanos passou a ser, para nós, um péssimo negócio. E hoje, diante da avassaladora dominância da China na tecnologia e a partir do Feed the Chinese Demand, né, da sinodependência, o Joe Biden repõe a retórica do: olha, ou você protege direitos humanos, ou você deixa de ser um parceiro comercial. Eu tenho acompanhado, né, como eu disse, são estudos em andamento, é a 6ª ou 7ª empresa chinesa que é delisted, que é retirada da lista da New York Stock Exchange. Eu vou te tirar da bolsa. Aí você vira para o chinês e fala assim: chinês, é o seguinte, você tem que proteger direitos humanos nas suas empresas. Qual é a resposta? Quem é que está pedindo para eu proteger direitos humanos mesmo? Macaco, olha o teu rabo. Ah, chinês, você tem que abolir a pena de morte. O que o chinês responde? Bom, abole você primeiro e a gente conversa. Né? Não é você que vai me delisting. Eu vou parar, vou cortar relações com as suas empresas que violam direitos humanos. Direitos humanos vêm sendo talhado nessa lógica de dominação estratégica de mercado antes de tudo. O Dieselgate na Alemanha, o escândalo da Volkswagen, é bem expressão disso, né? A Volkswagen, no mercado alemão e europeu, disse: aqui o nosso software que manipulava a sustentabilidade do carro não viola nenhuma lei europeia. Desculpa, não vou mudar em nada a minha governança. Só que a casa caiu quando ela chega no mercado norte-americano. Isso aqui é infração ambiental. Enforcement. E aí a casa cai, né? Aí os alemães começam a se mobilizar em torno das alterações, inclusive das suas formas jurídicas, de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ou bem, nós superamos a recusa metafísica da capacidade de ação da empresa e passamos a nós mesmos criar os nossos mecanismos de controle no mercado interno, ou as nossas empresas vão sofrer desvantagem competitiva no mercado internacional. Simples assim. Por isso que existe em debate agora uma lei para trazer finalmente, né, a responsabilidade penal da pessoa jurídica na própria Alemanha. Agora, quem é que precisa disso, né?
Em primeiro lugar, você vê, não precisa ser sino-dependência nas exportações, ou feed the Chinese demand, que impactou também o nosso caso aqui da Samarco. Existe a noção de condução assimétrica dos conflitos, a Symmetrische Kriegführung, para o Dr. Marcelo, que gosta do alemão, né? Condução assimétrica de guerra e dos conflitos, onde os russos são os campeões, né? Um russo lá na Sibéria pode, com o seu computador, mexer em toda a autocracia da produção, do fornecimento de gás para a Europa. Um russo lá na Sibéria pode mexer no Ministério Público de Goiás e afetar o cotidiano de cada um de vocês, né? Não precisa mais ter toda aquela concentração de poder em termos de cibersegurança. E é curioso como o Brasil caminha tão lento para pensar o seu modelo de cibersegurança e o extraordinário impacto em direitos humanos que nós temos aqui. E quem falou que a gente precisa disso, chamado hard law, né? Nós temos que repensar profundamente. O nosso ponto de partida num grupo de compliance de direitos humanos é o fato de que o direito já não responde mais às demandas, que nós temos que sofisticar as nossas próprias estratégias de controle. Temos que partir do pressuposto de nós temos recursos escassos e priorizar a nossa atuação estratégica, sabendo conectá-la ao extraordinário avanço do mundo empresarial. Não dá mais para a gente pensar só em regulação ou intervenção do Estado, etc. Os padrões de regulação privada hoje já chegam onde a lei não chega. A doutrina alemã tem uma figura muito interessante chamada Halbzwingende Vorschriften, né? Que seria os preceitos parcialmente vinculantes, que são o fato de que algumas empresas, para aumentar o potencial de consumo, têm criado mecanismos de proteção ao consumidor. Só que, claro, uma vez que eu trouxe benefícios ao consumidor, não posso voltar atrás. Isso não é uma lei, mas eu já criei uma prática social que beneficia o consumidor. Por isso que ele é parcialmente vinculante. Para as empresas é um grande negócio, né? Quer dizer, quanto mais eu protejo o consumidor, mais ele consome. Simples assim. Ou bem, nós evoluímos a nossa capacidade de conectar a forma como as nossas autoridades públicas reagem diante do comportamento corporativo, ou, claro, né, a gente vai seguir reproduzindo um modelo de muita frustração, porque o seu cotidiano vai passar a ser um cotidiano de reprodução dessa desigualdade oficial, né? Esse mesmo modelo de punição de delitos, pequeno delito patrimonial, da ficção em torno do tráfico e etc. Né? Ao mesmo tempo em que a gente assiste da janela, né, os escândalos corporativos sendo reproduzidos, rompe uma barragem, rompe outra, quer dizer, nós não temos sofisticação para dar conta. 209 acordos no âmbito da Operação Lava Jato, né, com o propósito de reparação do dano. Os meus colegas dizem, o propósito das colaborações é a reparação do dano. Mas qual foi o dano mesmo? Doutor Marcelo, doutor Adriano, nós como criminólogos, nosso ponto de partida é a delimitação do dano. E a gente nem sabe qual foi o dano. Você está reparando o que mesmo? Ou não é uma estratégia para obter provas e tentar fazer alguma coisa do ponto de vista de enforcement, tentar levar adiante alguma coisa, justificar alguma coisa às custas dessa obtenção de prova? E os relatórios que têm sido publicados sobre os acordos são muito reveladores, né? Que mostram como o patrimônio do colaborador acaba sendo preservado. Toda a retórica do interesse público das colaborações cai por terra, se dilui, se desmancha. E ela vira um grande jogo para a construção para a concretização de interesses privados. Quem perde com isso, no fim das contas, nós mesmos, né? Quer dizer, quem somos vitimizados somos nós, perdendo o propósito da nossa atuação no sistema de justiça criminal. Para nem falar eu na universidade, né, ressentido ao extremo. Quer dizer, eu vou parar tudo para fazer pesquisa, desenvolver experimentação científica, colher evidências, etc. Para quê mesmo? Né? O que nos afeta essa sensação toda é a perda de purpose of life, propósito de vida, no fim das contas. Né? Ou nós próprios começamos a nos levar a sério,
A indústria da LGPD é bem reveladora disso, né? A proteção da privacy. Que privacy, né? Quer dizer, daqui a pouco vai aparecer o doutor Adriano para mim no Instagram, as fotos do doutor Marcelo no Facebook, muitos de vocês que estão conectados aqui vão ser sugeridos para serem meus amigos, etc. Isso se não acontecer essa informação vazar e dar um jeito ainda de falar que eu estou ofendendo esta ou aquela empresa, sendo que é o contrário disso, né? Meu discurso não é parece a minha filhinha que vai no parquinho, ela chega no parquinho e empurra as outras crianças do tobogã para cair, né? Quer dizer, não é isso, é a construção de diálogos, né? É tentar utilizar os recursos privados para priorizar a atuação do Ministério Público com os fins geral de proteção de direitos humanos, essa é a lógica básica, né? Do contrário, a gente continua bastante vulnerável, né? No contexto brasileiro, nós estamos somando essa lógica, reduzindo, perdão, a lógica do processo a um sistema de acordos. O processo penal empresarial, isso eu digo com muita influência do Dr. Marcelo, nos diálogos que nós mantivemos ao longo do ano passado, é reduzido a um sistema de acordos, né? Esse monte de acordos no âmbito da Lava Jato, a gente olha para as nossas tragédias socioambientais, TETAC, agora recentemente o acordo produzido em relação à tragédia de Brumadinho. É bem verdade que o segundo acordo é muito mais sofisticado que o primeiro, tecnicamente mais acabado, etc. E, muito resumidamente, o acordo reduz a dimensão da vitimização e da violação de direitos humanos a dois campos, o ambiental. E aí tem gente muito competente lidando com a coisa, né? Quer dizer, o sujeito vai lá e faz, de fato, o reflorestamento, né? Restaura os recursos hídricos e tal. E o que eles chamam de social cai no âmbito de políticas públicas, que podem, e aí eu sei que eu estou trabalhando num foro público, eu vou ser contido naquilo que eu vou dizer, políticas públicas que podem rapidamente ser capturadas por aqueles à frente dos processos de decisão política, né? O que isso tem a ver com as pessoas que foram realmente vitimizadas? O que isso diz respeito em relação ao reconhecimento da responsabilidade pela violação de direitos humanos? É uma distorção do próprio processo reparador. E eu nem comecei a falar de restaurativo aqui. Essa impotência do sistema de justiça criminal, nós tentamos levá-la ao âmbito do Tribunal Penal Internacional. Não é à toa que hoje se discute a inclusão de uma nova figura delitiva, né, do ecocídio. Claro, né? Esse negócio de tragédia socioambiental, essa coisa de pandemia, isso é só, com o perdão do trocadilho, um aquecimento para o aquecimento global. Ou a gente dá conta, ou pode ser que a gente não tenha mais um planeta onde viver. E isso traz uma série de considerações relevantes para que a gente possa delimitar o que são os direitos humanos violados e acompanhar a evolução das normas jurídicas. O Dr. Marcelo e o Dr. Adriano me viram insistir ano passado que existiu da era Jim Carter, sobretudo para cá, né? Também na era Reagan, a transição de ideologia da segurança urbana para a ideologia da segurança negocial. A gente tinha ali guerra às drogas e passou a se preocupar com a alocação de recursos no planeta. E agora a gente tem uma nova transição, Dr. Marcelo e Dr. Adriano, que eu preciso publicar isso o mais rápido possível, né? A transição para a segurança ambiental. E isso, em muito grande medida, coincide com as gerações de direitos humanos. Primeira, segunda, terceira geração. Agora, falar em ecocídio é difícil, né? Como é que eu construo essa figura delitiva mesmo? Quais foram os resultados em relação ao genocídio? Vocês sabem disso, né? No Ministério Público mesmo a gente tem dificuldade muitas vezes para imputar um homicídio como a simplesinho. Quantas mil pessoas nós temos que assistir o planeta perder, quantas mil vidas nós temos que assistir o planeta perder em relação à Covid, com maior ou menor omissão do Estado, de forma mais ou menos deliberada, para que se configure a conduta típica. Muito difícil, né? Não, mas o mais importante é a função declaratória. Declara-se um estado de ecocídio, que a partir do qual
vão poder surgir novas políticas regulatórias, novas estratégias de controle social, formal e informal. Com uma mediação, com um pontozinho de apoio, o professor Adam foi ali na veia, né? Que é a noção de due diligence. E existem normativas europeias que vão chegar para nós, talvez ainda esse ano, normatizando a questão da due diligence. Como é que eles olham due diligence? Ó, é o seguinte, eu não vou comprar mais madeira da Amazônia, porque vocês estão desmatando de forma tudo irregular, non-compliant. Peraí, deixa eu só te contar uma coisa. Você compra há quantas décadas mesmo na Amazônia? Você veio agora, obrigado por ter vindo, viu? Então, agora que você gerou esse mercado para mim, porque, olha, eu cortava aqui para fazer minha casa, tá? Agora que você trouxe essa demanda, décadas depois você vai falar que você não compra mais. Você vai comprar de quem? Ah, de quem consegue fazer a due diligence, daqueles que conseguem atingir determinado standard de produção. Quem que vai conseguir atingir esse determinado standard de produção? Trabalho que eu publiquei recentemente com o Dr. Felipe Azevedo. É a tal da overcompliance, uma vez mais. Due diligence aqui vai criar um pesado mercado em que apenas determinadas pessoas autorizadas, sobretudo pelas multinacionais europeias, vão poder fornecer para eles. Eu participo da audiência pública da Volkswagen, dialogo bastante no caso da Volkswagen. Esse texto da Justiça de Transição Corporativa que eu compartilhei no chat é sobre isso. E em nenhum momento eu deixei de fazer a crítica, para ser coerente, né? Eu deixei de fazer a crítica ao fato de que o acordo não reconhece a responsabilidade da empresa. Sem falar em outras críticas marginais que não interessam aqui agora. Como que eu vou desenvolver práticas restaurativas em configuração transicional se eu não tenho o básico, que é o reconhecimento da responsabilidade da empresa? Isso me impede, por exemplo, de construir uma teoria jurídica sobre o que de fato é a cumplicidade da empresa. Tem vários níveis, nós vamos discutir isso nas aulas específicas, né? Direto, indireto, ou mesmo do bystander, eu estou lá, fico quietinho, não falei, não fiz nada, mas também não falei nada. E se eu não reconheço a responsabilidade, eu acabo reduzindo a minha estratégia à mera reparação, que se limita no passado. Eu não consigo identificar qual é o behavior, qual é o comportamento corporativo que é socialmente danoso. O sistema de justiça criminal perde potência aí. Para criar a figura de este escândalo é um escândalo. Perdão, escândalo não. Este comportamento é um comportamento cúmplice de atrocidades. E é isso que a sociedade brasileira reprova. É isso que um regime democrático não pode aceitar. É isso que é a cumplicidade com uma dinâmica autoritária. Pior ainda, né? Nós estamos falando aqui, compliance de direitos humanos, eu não posso deixar de dizer, doutor Marcelo e doutor Adriano, que há outras 53 empresas mencionadas na Comissão da Verdade. E eu trabalho no departamento de compliance da empresa que está lá mencionada na Comissão da Verdade. Como que eu faço um discurso sobre ética empresarial? Eu não consigo entender, e aqui existe uma convergência, um diálogo claro com ciência política, eu não consigo entender como integridade nos negócios pode se resolver, pode se realizar a indiferença do seu compromisso democrático. Introdução ao estudo de compliance de direitos humanos. Nós não disponibilizamos de instrumentos suficientes de controle social formal. Como que a gente vai desenvolver estratégias de controle social informal? Responsabilidade penal da pessoa jurídica para nós está ali limitadinho. A lei de crimes ambientais, ali escondida, no nosso ordenamento, sem utilidade do sistema de sanções nenhum. E quando a gente enfrenta o processo, a gente reduz o processo a um sistema de acordos. Por isso que quando a gente olha para compliance, e isso também é uma das colaborações com o Dr. Marcelo, a gente apresenta isso lá na Universidade de Buenos Aires, né, Dr. Marcelo? O excesso de confiança em relação às investigações internas. Não, precisa de compliance aqui, não. Compliance é aquele quadrinho que a gente pendura ali,
com as missões e valores da empresa. Deixa lá, porque investigações internas vai resolver para mim. Existe um moral hazard aí. Eu empurro a sujeira para debaixo do tapete. No fim das contas, o que se desmancha é a tal da autorregulação regulada que a gente reproduz em quase todos os estudos. Não deixem de verificar lá os nossos debates no curso anterior sobre autorregulação regulada, né? Em primeiro lugar, porque é um equívoco conceitual, né? No inglês, o Braithwaite desenvolveu como enforced self-regulation. Então, seria, desde aqui do interior de São Paulo, né? Está claro para mim que enforced self-regulation não é autorregulação regulada. É autorregulação submetida a enforcement, a controle. Eu já reduzo aí, na própria configuração doutrinária, a dimensão de controle social. E aí, por isso que se reduz, né? Quer dizer, não tem uma postura colaborativa, eu tenho proteção dos meus próprios interesses, né? Se eu não reconheço a responsabilidade, eu acabo diminuindo a capacidade das estratégias de controle de criar os seus predictors, né? O Braithwaite é uma mente criativa, que brilhante criminólogo, né? O último texto dele agora, começo de 2021, ele cria um predictor sobre o Corporate America, na Austrália. Ele fala assim, olha, o padrão dos escândalos corporativos americanos é esse, então, Austrália, you better be prepared. Prepare-se para essa ou essa estratégia corporativa, porque é aqui onde vai acontecer. E daí o próprio Ministério Público já sabe como se organizar para mobilizar a sua investigação criminal. Ele ganha inteligência, ele ganha sofisticação. Por quê? Porque o sujeito conhece o comportamento, ele extrai desse comportamento teorias explicativas sobre as causas e consequências da criminalidade, e a partir desse comportamento ele cria os predictors, os preditivos, né? E com base nesses preditivos, o sujeito dinamiza, melhora, aprofunda a sua capacidade de investigação. Eu, agora que eu me dei conta de que já são 5h55, né? Nosso diálogo vai até às 6. Eu queria concluir rapidamente, né? Nós vamos assistindo hoje, nós vamos discutir. A Alemanha tá esquentando aí uma lei sobre responsabilidade na cadeia de produção. Há uma série de estudos que vêm sobre a responsabilidade das filiais, uma série de estratégias para monitorar a atuação das supply chains, né? E discussões sobre o ativismo dos shareholders, né? Tentando mudar a noção de responsabilidade social corporativa para a noção de responsabilidade política corporativa. Nós vimos agora com essa questão do Capitólio, a responsabilidade política corporativa. O Twitter falou, não, Donald Trump, peraí, isso aí você não vai falar na minha rede, não. Tá? Só que, claro, aí a gente produz uma outra commodity muito perigosa a partir dos direitos humanos, né? O fato de que as próprias empresas, por uma certa insuficiência nossa, autoridades públicas, por uma certa insuficiência nossa em produção de pesquisa científica, em determinar aquilo que é direito humano e como ele pode ser protegido no ambiente empresarial. E aí a empresa que vai dizer para mim, não, aqui é um discurso que vulnera direitos humanos. Então eu privatizo essa dimensão, né? Então essa perspectiva da responsabilidade política corporativa também é bastante delicada. Depois a gente vai analisar ao longo dos nossos encontros aí, doutor Marcelo, doutor Adriano, agora eu vejo que o doutor Hermes também se conecta, um abraço para o doutor Hermes, né? Essa transição de shareholders para stakeholders, como ainda tem um grande conflito entre os stakeholders, né? E eu posso muito bem proteger stakeholders e violar direitos humanos ao mesmo tempo, quer dizer, não é mais importante de tudo para concluir. As empresas são formas altamente dinâmicas, complexas e muito organizadas. Ou bem nós, autoridades públicas e universidade, pesquisa científica, avançamos, ou a gente simplesmente vai ficar assistindo o próximo escândalo corporativo. Ou nós produzimos uma métrica objetiva no ambiente empresarial para identificar como ele protege mais ou menos direitos humanos, conecta isso ao exercício do controle, ou a gente vai seguir atuando muito incisivo e poderosamente contra pequeno delito patrimonial e tráfico de drogas, né? Bom, eu queria me perdoar porque eu me estendi muito mais do que eu deveria, né? Eu gostaria muito mais de ouvir do que de falar, mas é que eu perdi bastante tempo
explicando aí a organização do curso. Eu saltei aqui, eu queria fazer uma crítica ao tratado que tem sido produzido para direitos humanos de empresa, aos princípios da ONU, ao guia da OCDE e ao nosso decretinho, né? 9571 de 2018. Mas, enfim, isso a gente tem bons encontros aí pela frente. Vai ser um prazer colaborar com cada um de vocês. Me perdoa, doutora Diana, doutor Marcelo, doutor Hermes, por haver cedido aqui, me empolgado na apresentação. Estou à disposição. E muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor. Temos aqui também o professor Hermes Zanetti entrou. Professor Hermes, tudo bem? Quer dar uma palavra, aí, um alô para a turma? Grande professor Hermes, diretor do CEAF do MP do Espírito Santo. Gostaria de dar a palavra, professor? Só reforçar minha alegria com esse evento, uma matéria tão importante, e parabenizar a iniciativa do Ministério Público de Goiás por organizá-lo em nome dos 3 Ministérios Públicos e da Escola Nacional do Ministério Público, da ENAMP, da qual Vossa Excelência é diretora. Dizer da minha alegria de ver aqui o professor Eduardo Saad, que é um dos maiores professores e pesquisadores nessa área, e que isso nos permite, talvez, dar um salto qualitativo, quase disruptivo, para usar uma palavra da moda, que é começar a entender mais em profundidade esse tema. Construir as bases aí para o Ministério Público de agora e do futuro. Muito obrigado, doutor Marcelo. Muito obrigado, meu querido Hermes, professor Hermes Zanetti. Professor Eduardo, tem algumas perguntas? Vamos, assim, o tempo já está esgotando, mas quiser responder uma ou outra, depois na próxima aula a gente continua, responde para o pessoal, para não esgotar muito tempo, mas quiser responder uma ou duas aqui, aí na próxima aula a gente separa aqui e começa respondendo. Quer responder uma ou duas, se tiver tempo? Já que a gente começou um pouquinho lá. Tá o som, professor? No fim das contas, aqui o que eu acabei de fazer agora foi copiar todas as perguntas aqui no Word. É isso. Para poder justamente para a gente, né? Trabalhar depois, enfim, com elas. Nós temos aqui excelentes perguntas, viu? Excelentes Escolhe perguntas. uma, doutor, por gentileza. Vamos pela primeira, enfim, então. Eu vou tentar. Muitas delas aqui são com razão sobre a atuação do Ministério Público, né? Como disse o doutor Hermes, eu sou um brilhante pesquisador brasileiro. Como um brilhante pesquisador brasileiro, tudo que eu faço é copiar dos grandes cientistas internacionais, né? Do professor William Laufer, o que eu tomo é a noção seguinte, né? Nós temos que delimitar o dano, e é ali que estão incluídos os processos de vitimização. Sem isso, como é que eu vou estruturar o exercício do controle social? Vale dizer, como é que eu vou pensar as formas de responsabilidade? A gente inverte tudo, né? A gente fala assim, o que é responsabilidade? E como responsabilizar? E quem age, quem pode agir, quem não consegue. Quer dizer, nós diluímos o problema numa grande discussão metafísica. Claro, né? A gente não tem dados sobre nada. Como é que a gente vai começar a pensar sobre o dano, né? Por isso que a gente fica na disputa epistemológica, na disputa da maior ou menor racionalidade das formas jurídicas, etc. Né? Dano conectado às formas de atribuição de responsabilidade é isso que garante a legitimação do sistema de justiça, né? Aí ele passa a falar algo para aqueles que realmente necessitam da sua atuação. A partir daí, de saber quem e como é vitimizado pelo um comportamento corporativo, eu posso priorizar o exercício do controle social para as empresas, ou mesmo para indivíduos altamente poderosos, ou para as condutas mais severas, e desformalizar todo o restante, né? Veja como, a partir daí, se constrói uma sociedade menos obsessiva pela punição, inclusive. Essa é uma questão importante, viu, professor Eduardo? Se eu puder dialogar um pouco só para insistir no ponto, eu só queria, viu, doutor Marcelo, se eu pudesse ouvir um pouco mais desse assunto em particular, que sempre me preocupou muito, em relação ao controle que nós fazemos, é que a gente procura controlar em abstrato tudo.
e aí acaba controlando muito pouco em concreto. Perfeitamente. Né? Então, eu acho que o que tu acabaste de falar reforça isso. Né? Se a gente não tiver um dimensionamento correto dos danos, aonde está ocorrendo o dano que impacta a sociedade, a gente não sabe o que controlar. E aí, tendo que controlar tudo, não controla nada. E aí nós ficamos refém. A semana passada... Só desculpa, até, doutor. Sim. Nós ficamos refém da acomodação de preferências políticas para dizer o que é o direito humano violado. Porque a gente não tem fundamentação empírica para isso. E aí você gera aquela grande insatisfação em todas as modalidades sancionatórias de que nós dispomos. O Ministério Público poderia se ocupar, e aí existe Desculpa, doutor Marcelo, só para concluir essa ideia, né, de dar uma resposta geral aqui às perguntas, né? O Ministério Público poderia se ocupar da avaliação científica daquilo que fazem as empresas. Empresa, é o seguinte, você vai, produz uma métrica, e eu sei analisar se essa métrica sua pode ser validada ou não. Eu sei analisar o seu comportamento, se é só greenwashing, se é só lavagem da sua reputação, se é só uma justificação moral para cometer outras infrações. É muito comum, você pega as ações afirmativas hoje no ambiente empresarial brasileiro, olha para a empresa, ela vai lá e você olha, ela gabarita as outras infrações econômicas, está ali, violação de direito do consumidor, lavagem, sonegação, etc. Mas não, nossa, estamos à frente das novas tendências dos direitos humanos de empresa. Né? Essa capacidade de dizer se o comportamento corporativo é idôneo ou não. É aí que o Ministério Público e Ciência poderiam agir profundamente. Né? Isso é que nós vamos tentar discutir em cada um dos casos, onde não deu certo. Doutor Marcelo, desculpa, por favor. Eu até, fazendo até uma analogia, semana passada, logo depois daquela sua apresentação, eu havia conversado com o professor Hermes, e eu até comentava sobre, assim, a título de exemplo, um bem jurídico tutelado pelo direito penal, muitas vezes numa abstração, os mais abstratizados, e nós estamos ali querendo tutelar algo que a gente nem sabe da sua própria existência. Então, nós estamos ali por trás de uma proteção de um bem jurídico, do Ministério Público ali. Então, o legislador criou um tipo penal que protege um suposto bem jurídico, e nós estamos ali, denunciando, muitas vezes até se condenando, sem qualquer noção se aquilo está impactando realmente se aquilo ali está exercendo um controle social acerca de algo. Será que aquilo é a melhor resposta para algum eventual conflito que a gente nem sabe se existe? Então, assim, isso tudo tem que ser muito debatido. Né? A gente não sabe nem realmente se tem evidência de um eventual dano. E também, professor, eu gostaria de aproveitar e perguntar. Considerando, né, que o senhor já estudou, fez pesquisas nos Estados Unidos, e essa tua provocação aqui agora, que o Ministério Público deveria ter condições, né, de avaliar o comportamento, ou seja, se a empresa fizer uma avaliação científica, né, ou seja, a empresa demonstrar para o MP eventual que a empresa esteja seguindo realmente alguns parâmetros, alguns regulamentos. O senhor acredita que o MP, algum dia aqui no Brasil, vai ter capacidade de avaliar esse comportamento, levando em consideração, tá bem, o Ministério Público americano, já que a gente repara que o DOJ, né, ele vem aqui ao longo do caminho, ele mesmo alterando as suas diretrizes e sempre atualizando a percepção que a gente tem, que nem lá nos Estados Unidos, que tem acerca do compliance, por exemplo, a gente não vê. Lá nos Estados Unidos parece que eles com alinhamento, uma uniformidade sobre esse teste de eficácia, de efetividade sobre os programas de compliance. Qual a sua percepção sobre isso? Eu queria responder, muito obrigado pela pergunta, doutor Marcelo, em duas partes. A primeira parte, ela vem com a recomendação de uma leitura, né? Não precisa ler todo o livro, né? Mas, enfim, o Too Big to Jail, do Brandon Garrett, né, vai mostrar a atuação do Ministério Público nos Estados Unidos nas 2 últimas décadas, sobretudo depois do escândalo da Enron, né? A gente vai discuti-lo em específico ao longo do curso.
E ali, no Too Big to Jail, que o Dr. Marcelo tem ele ali, né, ele mostra como houve um equívoco histórico nos Estados Unidos quando o Ministério Público acreditou ser ele mesmo uma estrutura de governança. Vou, pela minha intimidação, obrigar as próprias empresas a mudarem o seu comportamento, e obrigar a ter compliance, obrigar a ter mudanças de governança, e etc. Claro que isso não funcionou, né? Porque ele fez uma atuação totalmente orientada aos indivíduos que ocupavam determinadas posições na estrutura societária. Ele fez isso com base em algumas preocupações. A primeira delas é o efeito Arthur Andersen, né? Quando se discutiu os danos colaterais da atribuição de responsabilidade às empresas. Espera aí, se você responsabilizar a empresa, você não prejudica apenas o mercado, mas também os indivíduos que dependem daquele emprego que está aí. Tá? O Ministério Público fracassa nesse sentido. O resultado, do ponto de vista de modificação substancial do comportamento ético empresarial, é quase nenhum. Se a gente olha para a atuação do Ministério Público em relação aos nossos escândalos corporativos recentes, com todo o respeito, né, eu gostaria muito de ver o contrário, estou aqui para ver o contrário, né? Mas a gente olha os indicadores de governança e ética empresarial no Brasil após as nossas grandes operações de enforcement, são insignificantes, quase nenhum. Quer dizer, não houve uma modificação substancial do padrão ético empresarial no Brasil. Ah, não, mas olha, veja, agora tem a lei das estatais. A gente discute hoje o processo de indicação de gestores a partir da lei de estatais. Né? Não houve modificação substancial do padrão ético empresarial no Brasil. Há uma série de colaborações, e aí vem uma outra indicação, depois eu passo isso, põe no Moodle e etc., né? Corporate Crime Law and Social Control, da Sally Simpson, em que ela conduz uma pesquisa, a Campbell Collaboration, para dizer, olha, não há nenhum potencial intimidatório que inspire qualquer modificação de comportamento ético nas empresas a partir da responsabilidade individual. Isso é um equívoco extraordinário. Aqui o Brandon Garrett fala em uma disputa de US versus Golias, né? Uma batalha de Estados Unidos versus Golias, porque as gigantes corporações têm muito mais recursos do que nós, autoridades públicas, né? O Dr. Hermes Zanetti falou que eu sou brilhante, como professor brilhante eu copiei a ideia do Brandon Garrett e escrevi Brasil versus Golias, né? Se Estados Unidos está perdendo por Golias, imagina aqui entre nós, né? Para mostrar a forma como nós somos heróis aqui tentando fazer alguma coisa. Né? Agora, o DOJ não tem um parâmetro claro para interpretar a avaliação vinda das próprias empresas. Só no ano passado há 2 novas recomendações do DOJ para falar o seguinte, quer dizer, eu estou resumindo, né? Depois eu poderia ver isso em detalhes, pior que vai para o YouTube, né? No YouTube a palavra perde o nosso controle, mas enfim. A principal entrelinha que está ali nas recomendações do DOJ é o seguinte, eu vou levar em consideração as root cause analytics, analíticas de causas raiz. E quem é que se dedica ao estudo da crime causation, Dr. Marcelo, Dr. Hermes, Dr. Adriano? Criminologia, né? Então, ou bem você faz uma métrica orientada pelo crime causation, ou, desculpa, eu não sei se eu vou levar em consideração isso que você está chamando de compliance ou de cooperação da pessoa jurídica comigo. Né? Se o DOJ está desorientado, imagina aqui entre nós, né, com todo respeito às nossas extraordinárias autoridades. E o que a gente tem que fazer, doutor Marcelo, é isso mesmo, né? Parar na nossa quarta-feira, sentar, estudar, dialogar, divergir, buscar entender que a academia não é esse mundo isolado de um povo ficar fechado num quarto lendo alguma coisa, né? Aliás, o professor agora virou uma coisa maluca, eu fico falando com o computador o dia inteiro, né? Antigamente, pelo menos, eu via pessoas, né? Hoje eu fico aqui na frente do computador. A universidade, ou bem, ela produz um conhecimento científico que impacta na atuação do sistema de justiça criminal, ou ela não está produzindo nada. E seria extraordinário se o sistema de justiça criminal pudesse se abrir ao conhecimento produzido no âmbito da pesquisa científica. Né? Esse é o caminho, não há outro. Ok.
Muito obrigado, professor. Nosso tempo aqui acabou esgotando. Professor Adriano, tem alguma consideração a fazer ainda hoje? Só rapidamente, isso que primeiramente um abraço, Hermes, e mais uma vez, né, o professor Eduardo nos traz pontos de reflexão. Isso diz muito em relação ao papel político-criminal do Ministério Público no sistema de justiça, né? Especialmente com a virada. A gente pode dizer que a reforma do final não foi bem um presente de Natal de 2019, ele inaugura um marco novo político-criminal do Ministério Público, que é a realização de acordos, e aí a gente está falando, nós estamos falando de dois recortes, né, no tempo. A lei de 2013, com as alterações que nós tivemos a partir de 2013, no marco da prevenção e da repressão à corrupção, e depois, agora, em 2019, para os crimes de média potencialidade ofensiva. Para que, né, essa alteração de 2019? Exatamente para que o MP, teoricamente, se debruce sobre as questões mais complexas, os crimes que porventura, atraiam uma danosidade maior à sociedade. Então, é nesse marco de reflexão que eu acho que o Ministério Público precisa se colocar e refletir efetivamente qual caminho nós precisamos tomar. Era só uma reflexão mesmo a partir da fala do professor. Sem dúvida, eu queria só aproveitar e agradecer o doutor Adriano, o doutor Hermes, o doutor Marcelo uma vez mais, pedir a gentileza para a Emanuele ou para a Lohane me enviarem aqui as perguntas, né, para eu pensar e responder no próximo encontro, e que os próximos encontros também, vocês me perdoem, eu me excedi aqui na fala, mas que sejam participativos também. Obrigado pela gentileza. Nós é que agradecemos. Hermes, aquele abraço. Adriano, professor Eduardo, muito obrigado. Aquele abraço, obrigado a todos. E até o próximo encontro. Eu agradeço a participação de todos nesse evento, tá bem? Muito obrigado. Espero que tenha sido um proveito a todos aí participantes. Aquele abraço.